E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler e dou aula de língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez, iniciando aí o capítulo do livro que tem a ver com essa questão do texto, do gênero textual. Nós vamos falar sobre a questão do texto instrucional. O que vem a ser gênero, de texto instrucional? A própria palavra já diz, que instrucional tem a ver com a questão de instrução, ou seja, ensinar, dar os passos para se fazer alguma coisa, instruir sobre determinada situação. Então são esses gêneros que nós veremos. Nós sabemos que no nosso dia a dia, quando nós não temos uma habilidade sobre determinada coisa, ou um serviço, ou, por exemplo, um jogo que você vai fazer, ou você ganhou lá um equipamento, e aí vem um manual, de instruções para você saber como operar, para você saber como abrir, como fazer para funcionar, como fazer para jogar. Então, várias situações na nossa vida envolvem essa questão aí do texto que dá instrução sobre a realização de algum ato, Então é isso que nós vamos ver. Não são vários textos que compõem aí no texto instrutivo. Nós vamos ver alguns aí que nos interessam aí para você verificar qual é a linguagem utilizada, porque é importante dar atenção sobre esse determinado tipo de texto. Bom, o teu capítulo aí do livro, quem tem o livro, ele fala sobre essa situação, Você já se sentiu um peixe fora d'água? Lembra lá que nós iniciamos aí o capítulo falando sobre a questão dos verbos, dos ditos populares, os provérbios, Então, nesse caso aí, essa também é uma questão que se fala aí muito sobre, quando você não se encaixa naquela situação de você se sentir um peixe fora d'água. Ou seja, peixe fora d'água, ele consegue sobreviver? Não consegue. Então, quando nós falamos assim, olha, eu me senti um peixe fora d'água, quer dizer que eu não entendi nada, que eu não estava participando do que os outros estavam fazendo, porque eu não me encaixei ali naquela situação. Então, em diversas vezes nós nos sentimos assim, Você vai a algum lugar que aquele lugar não faz parte da tua cultura, não faz parte do teu costume, e você se sente ali meio isolado, se sente estranho, diferente. Então, em várias situações nós podemos nos sentir como o próprio texto diz. Mas como nós estamos falando que para eu não me sentir um peixe fora d'água, eu preciso do quê? Eu preciso de passos, eu preciso de aprender, eu preciso de instrução para não me sentir dessa maneira. E aí, no teu livro, tem aí a questão sobre esse texto instrucional. Aí tem um exemplo no sentido de que é uma prova que você, lá na página 48, ele traz aí um texto que seria aí como se fosse um caderno de questões de uma prova. Quem já fez uma prova aí de concurso principalmente, quem já participou de algum concurso, já sabe que quando você chega no concurso, você tem que abrir o caderno de questões. Em geral, na capa já desse caderno de questões, ele traz instruções do que você deve fazer ou não deve fazer no caso, Tem mais coisas a respeito do que não se deve do que se deve fazer. Então, para quê, Por que isso acontece? Para situar ali a pessoa que está realizando esse concurso, para que ela não se sinta um peixe fora d'água, para que ela saiba o que é necessário fazer para não se sentir dessa maneira. Aqui a professora colocou, o texto, quem quiser acompanhar no livro, mas eu coloquei aqui, Então, instruções para a realização da prova. Ele diz assim lá: confira os campos, número de ordem, número de inscrição, nome do candidato que constam na etiqueta fixada em sua carteira. Em geral, aí nos concursos, quando você vai realizar a prova, eles fixam uma etiqueta. Nessa etiqueta tem o número de sua inscrição,
tem o seu nome completo e tem também ali o concurso que você está participando. Muitas vezes o candidato observa, né, que na etiqueta tem alguma coisa errada em relação ao nome dele. Tem que falar isso lá para o fiscal, porque senão ele pode ser até eliminado do concurso. Então é importantíssima essa primeira fase aqui desse texto, que são essas observações que devem ter a respeito dessa prova. Depois ele continua lá. Confira se o número deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta. Pessoal, olha, veja a questão aqui do verbo, né? Confira. Sabe o que é isso? É um verbo no imperativo. Esses textos instrutivos, injuntivos, né? Que dão uma orientação, em geral, ele tem essa característica de usar o verbo no imperativo. Quando a professora, por exemplo, falou para vocês agora há pouco, pessoal, abra aí a sua apostila, abra o seu livro, tá? Então, nesse caso, eu estou instruindo vocês a fazerem uma certa ação e para que você possa acompanhar a aula. Então, a mesma coisa que é verificado nesse tipo de texto. E daí ele começa, né, ali colocando o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É proibido folhear o caderno antes do sinal. Então, se alguém já começa lá a folhear, ele pode ser até eliminado. Quer dizer, texto instrucional é para que você realize as ações que estão ali. Não é para que você simplesmente fale, que legal, texto instrutivo. Mas ele tem uma finalidade. A finalidade é que a pessoa que está lendo, ela realize as ações que estão determinadas ali. E aí vai, né? Essa capa é só para que você perceba como que essas instruções elas acontecem. Aí tem instruções para a realização da prova. Confira, após o sinal, confira. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. Então, ele está falando, olha, não pode ter nenhuma comunicação ali entre as pessoas que estão nessa prova. Aí ele fala qual é o tempo mínimo de permanência na sala, né? Então, a pessoa não pode sair antes de passar 3 horas. Após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar a sala de prova depois das 17 horas. Então, começou às 14 horas, o candidato que só foi lá para marcar X, né, A de amor, B de bondade, D de Deus, C de Cristo, ele vai terminar e vai ter que ficar lá. Em concurso, em geral, as pessoas vão mesmo porque elas querem passar, elas estudaram para isso. É como vocês na prova, né? Vocês também estudam para a prova, por isso que não dá para ir marcando qualquer questão lá. Então, esses textos, eles são importantíssimos nesse sentido, orientam os candidatos ali a fazerem determinada ação. Então, vamos ver o que o conceito diz sobre isso? O conceito diz assim: o texto instrucional prescritivo tem a função de ensinar a fazer algo ou usar algum equipamento, que a professora já falou, né? Ele deve conter instruções sobre procedimentos ou normas adequadas em determinado contexto. Receita de comida, um texto instrucional, né? Uso e dosagens de um medicamento, ou seja, receita, né? A prescrição daquele medicamento, uso de um aparelho eletrônico, regras de um jogo, etc. Também pertencem a esse gênero os regulamentos e os textos de orientação, como as recomendações de trânsito. Nesse gênero, a linguagem deve ser clara e objetiva, além de apresentar todos os passos a serem percorridos, indicar quantidades, informações e cuidados relevantes a serem tomados. Pessoal, ele está dizendo ali aquilo que a professora já disse anteriormente, né? Essa questão da linguagem, por exemplo, tem que ser clara e objetiva. Lembra lá que na nossa linguagem dos provérbios, dos ditos populares, a gente tinha uma linguagem que era conotativa, ou seja, era uma linguagem figurada. Aqui não, você deve realizar a linguagem de forma totalmente literal, porque a pessoa que está lendo tem que ser, as informações que estão ali, elas têm que ser facilitadas para quem está lendo. Por isso que não pode usar daí os ditos populares nesse sentido, porque a linguagem tem que ser clara e objetiva. E aí você tem aí na questão do teu livro algumas tarefas aí importantes para você realizar. Então a professora vai deixar aí essas tarefas, porque na próxima aula nós faremos
essa correção, tá? Então você tem a tarefa da página 19 e a tarefa da página 50. Eu gostaria de ver agora com vocês um outro tipo de texto instrucional. Eu tenho aqui a questão do texto que é o brigadeiro. O texto brigadeiro, ele diz ali, né, que é uma receita. Receita também é um texto prescritivo, também é um texto que instrui a pessoa a fazer alguma coisa. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer em relação a esse texto? Bom, se é um texto aqui no caso, né, que vai ensinar a fazer uma comida, né, algo para comer, então eu tenho que falar assim, olha, você que quer aprender a fazer brigadeiro, a primeira coisa que você tem que ter são o quê? Os ingredientes. Uma pessoa que queira fazer brigadeiro, ela fala, hoje eu vou fazer brigadeiro. Ela abre lá o armário, não tem o leite condensado, né? Lembra lá daquela questão que a gente falou lá sobre o meme, né? Não chore pelo leite derramado, que seja então pelo menos leite condensado. Pronto, aqui se você for, nesse caso aqui, não tiver esses ingredientes, você não vai fazer o teu brigadeiro. Você precisa, então, tanto do leite condensado. Mas eu não tenho leite condensado. Bom, o brigadeiro original você não vai ter. Você pode até fazer um outro doce, né? Mas você precisa daí do chocolate em pó. Você precisa da manteiga, né, para misturar. E você precisa da xícara de chocolate granulado depois, se você quiser fazer aí as bolinhas, né, enrolar. Pessoal, o que você percebe em relação a esses ingredientes? Basta eu falar, você precisa de leite condensado, você precisa de chocolate, você precisa de manteiga e você precisa de granulado. E aí? Mas e a quantidade? Quer dizer que essa instrução ela tem que ser completa. E se eu falo assim, coloque um pouco de chocolate, um pouco para mim é diferente do que é para você. Então, por isso que você tem que adequar aí essa linguagem também a esse texto. Então, aqui eu utilizei a questão dos numerais, né? Então, uma lata ou uma caixinha, 3 colheres e ainda coloca o tamanho, né? A sopa, a colher de sopa, aquela maiorzinha. Então, nesse caso, essas instruções elas são necessárias para que você realize aí essa atividade. E aí depois que ele colocou os ingredientes, agora sim, separei todos os meus ingredientes para fazer esse brigadeiro, né? Dá até vontade de fazer mesmo. Faça depois aí em casa, veja se dá certo essa receita. Você tem agora o modo de preparo. O modo de preparo ele é importante, porque eu não sei fazer brigadeiro, vamos supor. E aí eu quero aprender. Se eu só tiver os ingredientes, eu já consigo realizar essa receita? Não consigo. Então, nesse caso, o modo de preparo ele é importante aí para você realizar, então, essa atividade, né? Então, em uma panela, coloque o leite condensado com chocolate em pó e manteiga. Lembra que a professora falou dos verbos no imperativo? Faça, coloque, pegue, né? Então, nesse caso aqui, esses verbos, eles necessitam, eles aparecem nesses textos instrucionais. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela. Pronto, né? Agora ele está falando quanto tempo que você vai mexer. Ainda ele coloca ali cerca de 10 minutos, né? Então você que não tem uma noção aí de quanto tempo é isso, você tem que contar aí, fazer essa contagem do tempo. Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Então, nesse caso, agora ele está dando instrução do que você deve fazer depois que isso já desgrudou da panela, que é aquilo que ele falou, né? Com as mãos untadas, o que é untadas? Se você não sabe o que é, você vai lá procurar o que é. Mas untadas ali, você pega, passa um pouco de manteiga e aí você já tem as mãos para não ficar grudando as bolinhas, né? Enrola em bolinhas, passe-as no granulado, sirva em forminhas de papel. O brigadeiro é uma sobremesa tipicamente brasileira, né? Os brasileiros gostam muito e as pessoas que vêm para cá aprendem também gostam dessa receita. Então você aí tem um texto instrucional, você consegue realizar essa receita facilmente agora, né? Eu gostaria de deixar essa imagem com vocês, além daquela da tarefa do livro, eu gostaria de deixar essa imagem para que você fizesse um texto instrucional. Você vai produzir agora esse texto. O que tem nessa imagem? Você tem aí
ela visual, né? Então, uma linguagem não verbal, e você vai transformar essa linguagem em uma linguagem verbal. É isso que você deve fazer. Para fazer isso, você deve aí seguir o passo a passo de como se fosse uma receita. Eu não sei fazer, né? No final vai sair ali ou um cachorrinho ou um gatinho. Eu não sei fazer isso. Como que você me ensinaria através do teu não verbal, do teu verbal, né? O não verbal está aqui. Do teu verbal, como que você transformaria isso em texto? Então, faça isso, tenho certeza que vai sair um bom trabalho. Na próxima aula nós falamos aí como que dá para fazer um texto bem legal, bem instrutivo, com todos os passos que nós necessitamos. Muito obrigado pela sua atenção. Na próxima aula nós falamos sobre o texto e sobre essa construção aí de produção textual. Tchau, pessoal!